esse maluquinho aqui, você precisa adicionar uma classificação a ele. Sei lá, você precisa adicionar o tipo desse cara aqui. Você não tem o papel, tudo escrito no papel, modelo conceitual, você não tem o MER num papel, rabiscado ali, você pega ele e coloca no SGBD, que é o programa que vai criar o DER. Aí você criou o DER, você precisa adicionar uma classificação de funcionamento. Você vai ter que falar, esse cara, ele é hierárquico. Esse cara, ele é orientado a objeto. Esse cara é modelagem de rede. Esse cara é não sei o que, não sei o que. A gente não precisa saber o que é um sistema hierárquico, o que é um sistema de rede, o que é um sistema, orientado a objeto. A gente não precisa saber nesse momento. Eu só preciso falar para você que quando você converte, você tem a modelagem conceitual, o papel. Quando você joga isso para modelagem lógica, você precisa adicionar o tipo daquele DER. Você precisa adicionar uma classificação naquele carinha que você acabou de criar no computador. Eu vou colocar aqui quais são as classificações. Sabe o que a banca faz? A banca fala que etapa de classificação, você vai classificar lá na modelagem conceitual. Ela só vai inverter. Ou ela vai falar que a classificação acontece lá na modelagem lógica, na modelagem física, que é a próxima que eu vou passar para vocês. Então só vamos colocar essa observação aí, ó. Agora fora do DER, tá? Fora do DER você pode colocar outra característica. Após transformar modelagem conceitual após transformar modelagem conceitual em modelagem lógica, vai ficar um texto, né? Em modelagem lógica, após eu transformar a modelagem conceitual, o modelo conceitual da projeção, transformar ele para modelagem lógica, é preciso adicionar uma classificação. Adicionar uma classificação. Após você fazer essa conversão, você precisa adicionar uma classificação. Qual é a classificação? Vamos por aqui, ó. Relacional, a primeira. Igual eu falei, galera, você não precisa saber para que serve cada uma das classificações. Quando ele for relacional, o que ele vai ser? Quando ele for de rede, o que ele vai ser? Quando ele for hierárquico, quando ele for modelo de estrutura, quando ele for orientado a objeto, o que vai acontecer? A gente não precisa aprofundar. A gente só precisa saber os níveis de classificação. Quais são os tipos de classificação que eu posso colocar na modelagem lógica? Vamos lá. Então o primeiro que eu quero passar é o relacional. Depois em rede, o hierárquico, o distribuído em tabela ou distribuído, pode aparecer só distribuído, ou o orientado a objeto. O que você precisa saber desses carinhas? Nada. Você não precisa saber de nada disso aqui. Só precisa saber que eles existem e que é na etapa da modelagem lógica que eu os defino. Aqui na modelagem lógica é que eu defino a classificação do meu banco de dados. Meu banco de dados vai ser relacional? É na modelagem lógica que eu faço isso. Ele vai ser orientado a objeto? É na modelagem lógica que eu faço isso. Como que eu faço? Aí a gente já vai aprofundar. Top! Então, olha só que bacana, você aprendeu agora a outra etapa da projeção. Você aprendeu a outra etapa de um projeto de banco de dados. Primeiro é o desenvolvimento das ideias, colocar tudo no papel aquilo que você tem, né? Rabiscar no papel. Depois você joga no seu programinha, no SGBD. Então quer dizer que você está pegando o MER e transformando ele em DER, colocando ele no sistema, começando a dar vida para o negócio. Então, modelagem lógica. E por último, depois da modelagem lógica, existe a modelagem física. A modelagem física.
A modelagem física. A modelagem física, naquele esquema que eu passei para vocês, ela está em cima ou embaixo? Embaixo, ela é o último nível. Sabe o que a banca fala? A modelagem física ela é o alto nível. Ué, se ela está embaixo, ela é de alto nível ou baixo nível? Baixo nível. Modelagem física, considerada de baixo nível. De baixo nível. A banca vai inverter, tá? A banca vai falar que a modelagem física é de alto nível ou é de nível intermediário, mas ela não vai falar baixo nível. Você pode ter certeza, ela vai falar qualquer outro nível aqui, mas não vai falar baixo nível. Ou ela vai falar que baixo nível é da modelagem conceitual, que está no alto. Ou ela vai falar que baixo nível está na modelagem lógica, que é a do meio. Ela vai tentar fazer alguma cagada aqui. Bacana? Na modelagem física, que é a etapa da configuração do negócio, você acabou de colocar tudo no teu programa, você acabou de pegar tudo aquilo que você tinha no mundo abstrato, no mundo de fora aqui, você pegou tudo aquilo que você tinha e colocou no computador. Só que agora você precisa implementar. O que é implementar? Colocar as configurações do negócio, realmente programar, desenvolver o seu banco de dados. Modelagem física. E você faz isso aqui no papel? Ou você depende de um programa específico? Depende de um programa específico. Aí vocês respondem, qual é o programa específico para gerenciar, para criar um banco de dados? SGBD. Então aqui quer dizer que depende de um SGBD. Depende de um SGBD. Olha, se você está usando um SGBD, você vai ter que entender um pouco de linguagem de banco de dados, vai ter que saber um pouco de programação. Não tem como usar um SGBD sem entender nada. Alguma vez você já abriu por acidente o Base ou o Axis? Você logo fechou, não foi? Você não entendia nada do que estava acontecendo ali. Por quê? Você não conhece a linguagem de funcionamento de um SGBD. Exemplos de SGBD, o Axis, o Base. Então quer dizer que para mexer no SGBD você precisa ter conhecimento de linguagem de banco de dados? Sim. Aqui você precisa ter conhecimento na linguagem de banco de dados. E qual é a linguagem de banco de dados? SQL. Então depende de um SGBD. Então vamos colocar aqui, ó, que na modelagem física, o usuário deverá conhecer a linguagem. Eu acho que não vai dar tempo ainda, mas eu queria ensinar vocês a mexer com SQL ainda hoje. Talvez ficamos para amanhã. O usuário deverá conhecer a linguagem SQL. Aí vocês iam sair daqui já podendo fazer programa de computador. Olha que piada bosta, né? O usuário deverá conhecer a linguagem SQL. Legal? Por que você deverá conhecer isso aqui? Porque através dessa linguagem que você faz as configurações, a manipulação do seu banco de dados. Então você deverá conhecer isso aqui para poder desenvolver, as configurações do BD. As configurações do banco de dados. Então você precisa conhecer a linguagem SQL para poder desenvolver as configurações do seu banco de dados. Beleza? Sabe o que a banca pergunta sobre essas configurações aqui? Se essas configurações que o usuário fazer, isso aqui pode interferir no desempenho. Desempenho na informática é o quê? Melhor, pior? Velocidade. Velocidade. Desempenho é velocidade. A banca vai falar assim, ó, depende da configuração que o cara usar aqui, pode interferir no desempenho? Claro. Claro que sim. Por exemplo, eu sou muito ruim em SQL. Eu entendo o básico que eu aprendi na faculdade, depois trabalhei um tempo ali só na migração. Trabalhei 2 anos com desenvolvimento de software, mas era só na migração de software para banco de dados. Essa migração eu não cheguei a mexer necessariamente a fundo com o banco de dados, mas eu tinha um pouco de conhecimento.
Se o cara chegasse assim pra mim e falava, Rani, desenvolve um banco de dados aí. Puta, eu ia penar. Eu ia fazer um monte de gambiarra pra fazer funcionar. Então quer dizer que as gambiarras deixam meu sistema lento, ruinzão. Mas daí tu chega pra um cara que é um crânio, professor Fernando. O cara, meu Deus, um cara deu aula pra mim. Muito inteligente. Eu desenvolvia em 100 linhas, ele fazia em média 30 linhas. Então a velocidade. O meu programa ia ler 30 linhas bem mais rápido que ia ler 100 linhas, por exemplo. Então quer dizer que se o cara tem mais conhecimento, ele desenvolve um negócio melhor, com maior desempenho. Então a banca pergunta isso. As configurações da modelagem física, as configurações que o cara faz, pode interferir no desempenho? Claro que pode. Então vamos anotar isso. As configurações podem influenciar, podem interferir, né? As configurações podem influenciar, interferir no desempenho do banco de dados. Aí beleza, o cara foi lá e configurou, programou e tal, e deixou o negócio bem top. O Evandro, olha só, vou passar um negócio para vocês. Geralmente é assim que funciona. O Evandro liga numa empresa e fala assim, ó, eu quero que vocês façam um banco de dados para mim. Vem um carinha, o carinha número 1, vem aqui no colégio e faz uma entrevista com o Evandro. O carinha número 1 que fez a entrevista chega lá e joga um monte de papel na mesa. O carinha número 2 que estuda aqueles papéis, estuda aquelas anotações. E o carinha número 3 é quem desenvolve aquilo lá. Quer dizer que não é o cara que fez a entrevista que está desenvolvendo. Olha que loucura. Então, peraí. Às vezes o cara que fez a entrevista da primeira vez, o Evandro falou assim, ó, eu quero cadastrar produto, cliente e fornecedor. Aí o cara foi e desenvolveu. E fornecedor. Produto, cliente e fornecedor. Aí o cara foi lá e desenvolveu. Aí ele chegou pro Evandro e entregou, ó, tá aqui teu banco de dados. Aí o Evandro começa a usar e tal. Falei assim, pera aí, cara. Eu havia pedido no projeto inicial para vocês, para você fazer o cadastro de setor para mim. Mas não tem cadastro de setor. A pergunta que a banca vai fazer é, olha aqui, depois que a modelagem física estiver pronta, depois que o cara programou, desenvolveu o banco de dados, futuramente eu posso configurar, adaptar esse banco de dados ou já fez, já era? A pergunta é, dá para configurar futuramente? Sim, isso é lógico. Porque se eu estou usando códigos, eu posso adaptar os códigos futuramente, eu posso reconfigurar futuramente. Reconfigurar não tem problema algum. Então vamos colocar aqui, ó, que é possível, na modelagem física, é possível que sejam realizadas alterações futuras ou configurações futuras, não tem problema algum, alterações futuras. É possível realizar alterações futuras, é possível que sejam realizadas alterações futuras. Não tem problema aqui. Uma pergunta dele, qualquer usuário que manja de SQL pode fazer isso aqui? Se o software for um software livre, sim. O que é software livre? Código-fonte aberto. Se o código-fonte estiver aberto para você, sim. Senão não tem, eles vão ter que pagar para a empresa lá de novo. Beleza? Então, modelagem física é basicamente isso aqui. Aí olha só que bacana. Na hora que o cara está cadastrando lá, configurando, jogando isso aqui em linguagem SQL, por exemplo, ele vê um probleminha. Ele fala assim, caramba, peraí. No MER, na modelagem entidade de relacionamento, no modelo entidade de relacionamento e no diagrama entidade de relacionamento, existe uma associação aqui que não vai dar muito certo. O programa não vai funcionar, vai dar problema, vai travar, vai dar alguma merda.
mas eu consigo, o cara que está programando, ele fala assim, mas eu consigo reverter isso aqui configurando de um outro jeito. O cara precisa ligar para o Evandro e falar assim, Evandro, ó, você tinha falado isso e aquilo, só que nas partes de configuração, quando eu for fazer SQL, inner join, create table, papapá, aqueles negócios, quando eu for configurar, não vai dar certo. Aí o Evandro vai falar assim, porra, bicho, ele tá aí no prédio. Pô, cara, eu quero que tu se foda. Eu quero que você me entregue o negócio funcionando. Como é que você vai fazer? Não importa. Eu quero que você me entregue funcionando aquilo que eu pedi. Então, peraí. Quer dizer que a modelagem física não precisa seguir fielmente o DER e o MER? Não, tem que estar funcionando. Mas não precisa seguir fielmente, não. Tem que cadastrar produto, tem que cadastrar cliente, tem que cadastrar fornecedor, tem que cadastrar setor. Tem que fazer um cadastro aqui também de colaborador. Os colaboradores têm que estar relacionados a setor. Aquilo que o Evandro pediu tem que estar funcionando. Como é que o cara vai configurar aqui? Não precisa ser necessariamente seguindo fielmente o DER e o MER. Tem que estar funcionando conforme o Evandro pediu. Então vamos colocar aqui, ó. Não precisa seguir fielmente. Não precisa seguir fielmente. Não precisa seguir fielmente o modelo. Vamos colocar as siglas, né? Não precisa seguir fielmente o DER e o MER. Funcionando é o que importa. Não quero saber como, só quero saber que funcione. Beleza? Então são esses 3 níveis para projeção de um banco de dados. O projeto de um banco de dados baseia-se em 3 modelagens, em 3 projeções. A primeira modelagem conceitual, a segunda modelagem lógica e por último a modelagem física. O que a banca vai fazer? Vai pegar esses carinhas e vai tentar te confundir com abstração. Abstração não é em 3 níveis? Qual é o primeiro nível da abstração? Nível visual, não é isso? Nível visual, que é o usuário enxerga simples e tal, os papéis, as informações ali. Aí depois eu tenho o nível conceitual e por último o nível físico. Aqui não, cuidado. Na projeção eu tenho a modelagem conceitual como primeira etapa. Depois eu tenho a modelagem lógica e por último a modelagem física. A física é de baixo nível. Então só cuidado, não confundir aí. Top! Vamos falar então do modelo entidade e relacionamento? Aqui você pode finalizar, fechar o tópico de projeção de projeto de banco de dados. E vamos começar a falar então do modelo entidade e relacionamento. A banca vai cobrar isso aqui em prova. O MER, modelo entidade e relacionamento. O material está pronto, o materialzinho de banco de dados está pronto. Deu 30 páginas de novo. Que bom, né? Mas é só ler. O material, o esquema você já tem, né? O esqueminha que eu estou passando na aula você já tem. É só ler. O que você está lendo, você vai lembrar de eu dando a aula, porque o que eu estou falando eu escrevi. Então você vai ler a minha aula. Então tá bem legalzinho o material. Umas informações direto na veia. O que não está ali no material você não precisa se preocupar, não. Tô falando que não vai cair, só que se cair a gente não tem obrigação de acertar. Top? Então modelagem física. Aí eu finalizei lá, vamos falar do modelo entidade e relacionamento. Entidade, relacionamento. Modelo entidade e relacionamento. Ele é representado pela sigla MER. Representado pela sigla MER, modelo, entidade, relacionamento. O que é o MER? O MER é um pequeno esboço do meu banco de dados. É uma pequena representação, um pequeno esquema do meu banco de dados. Posso falar que o MER é uma representação gráfica?
Posso falar que o MER é uma representação gráfica? Não. Quem é representação gráfica? There. Olha aí. Então, vamos lá. Modelo entidade de relacionamento é considerado um esboço. É considerado um pequeno esboço, uma representação um esboço, uma representação do BD, considerado um pequeno esboço, uma representação do banco de dados. O MER, eu já falei isso, o MER, ele é desenvolvido em qual etapa da projeção? Isso, não entendi o que você perguntou. O MER, nas 3 etapas de um projeto de banco de dados, o MER, ele é desenvolvido, ele é criado em qual etapa? Na modelagem conceitual, na modelagem física ou modelagem lógica, que é intermediária? Na modelagem conceitual. Superior ou inferior? Ela é de nível superior ou de nível inferior? Nível superior. Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, ele é desenvolvido na modelagem conceitual. Conceitual. Você consegue identificar? Se eu fazer um esquema aqui para você, você consegue entender o que eu fiz? De um DER? Vamos ver se você sabe. Vamos lá. Vou colocar alguns objetos, algumas entidades aleatórias que eu desenvolvi apenas para a aula aqui. Legal. Isso aqui é o modelo entidade de relacionamento do AlphaCon. Você consegue entender o que está acontecendo? Vamos ver. Posso falar que a entidade AlphaCon está relacionada com a entidade produto? Posso ou não posso? Posso falar que o meu sistema lá, o meu banco de dados, ele vai receber informações sobre produtos? Posso falar que o meu banco de dados vai receber informações sobre alunos? Sim. Eu posso falar que em algum momento eu posso identificar informações de aluno? Claro, se eu vou cadastrar coisas de aluno, eu posso ver coisas de aluno. Então quer dizer que você está entendendo o que está acontecendo aqui? A banca fala que isso aqui é difícil de ver, é difícil de fazer. Isso aqui não é uma representação simples, é uma representação simples do banco de dados. Agora se eu faço isso aqui, ó. Create table, aluno, sei lá, colocar alguma coisa aqui, ó. ID aluno, colocar só int mesmo. Vamos colocar not null, inter not null, colocar assim. Aí eu vou colocar outra aqui. Varchar 200. Beleza. Você está entendendo o que está escrito aqui? A maioria da pessoa não entende nada do que está acontecendo aqui. Faltou um E, né? Vai dar erro. A maioria das pessoas não entende. Por quê? Porque aqui é na parte física do negócio. Você tem que manjar das programaçõezinhas. Isso aqui é SQL. Se eu não me engano, amanhã a gente consegue falar disso aqui. Pode tirar uma foto. Amanhã você vai falar, puta merda, como é que eu não sei, como é que eu não sabia isso aqui? Você vê que é tão simples. Mas olha só, aqui é um negócio um pouco mais puxadinho. Isso aqui sim é uma representação conceitual. Você precisa manjar de banco de dados, de SQL e tal, para entender o que está acontecendo ali. Mas aqui não, aqui é uma representação simples, objetiva, direta. Então quer dizer que o modelo entidade de relacionamento, ele possui uma representação simples, uma representação lógica e bem simples. Certo? Vamos anotar essas paradas então. Modelo entidade de relacionamento, ele é desenvolvido, é criado. Ele é criado de forma simples.
baseado de forma simples e objetiva e direta. E objetiva, de forma simples e objetiva. Eu tinha falado para vocês agora há pouco que para eu desenvolver um MER, modelo entidade de relacionamento, eu tenho que usar um SGBD. Foi isso que eu falei, não foi? Que para eu desenvolver um MER eu preciso de um SGBD? Não, eu falei que eu não preciso desse cara aqui. Então não precisa necessariamente de um sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD. Mas para eu desenvolver esse cara, para eu desenvolver um MER, eu desenvolvo igual louco ou eu preciso ter uma base para começar a desenvolver? Eu preciso de uma base. Eu preciso sentar com o Evandro e falar, Evandro, o que você precisa, homem? Ele vai falar, precisa de aluno, produto, papapá. Então quer dizer que eu tenho que ter uma base. Senão eu faço na loucura, eu falo, eu vou desenvolver um negócio para o Alphacom. Eu vou falar assim, o Alphacom vai cadastrar aluno, vai cadastrar produto, vai fazer bicicleta e vai também fazer lançamento de foguete. Lançamento de foguete. Aí eu chego pro Evandro e falo, Evandro, desenvolvi um negócio para você. Ele fala, mas com base em que você desenvolveu isso aqui? A gente nem tem bicicleta aqui e muito menos lançamento de foguete. Isso aqui, não é aconselhado. Então, para você começar a fazer um MER, você precisa ter informações do mundo real. Você precisa chegar e falar, Evandro, o que você precisa na tua empresa? Para que o Alphacom existe? Qual é as atividades do Alphacom? O que o Alphacom faz? O que você precisa fazer nesse programa, nesse banco de dados? O que você quer colocar ali dentro? Então quer dizer que eu vou programar, eu vou criar um banco de dados a partir daquelas informações que eu tenho no mundo real. Certo? Então o MER, quando eu faço o MER, eu preciso também ter as noções do mundo real. Poxa, como assim as noções do mundo real? Olha só, não tem nada a ver com bicicleta ou Alphacom, muito menos com lançamento de foguete. Eu sei que tem produto, eu sei que tem colaboradores na empresa, eu sei que tem setor na empresa, eu sei que a empresa faz venda de produto, então eu sei que tem que ter um negócio de venda aqui. Eu preciso montar o bagulho de acordo com aquilo que existe no mundo real. Então eu preciso ter as percepções do mundo real para desenvolver um MER. É isso que a banca vai falar. Então vamos colocar que sim, ele é baseado na compreensão isso aqui é uma frase da banca CESP. O modelo entidade de relacionamento, ele é baseado, quando ele é desenvolvido, para ele ser desenvolvido, tem que ser baseado na compreensão da realidade do mundo real. Quer dizer que eu tenho que ter o pé no chão. Pera aí, para eu fazer um negócio para o Alphacom, eu tenho que saber o que o Alphacom faz da vida. Para eu fazer um negócio para a tia da esquina que vende pastel, eu preciso saber se ela só vende pastel. O que ela mais faz lá? Ela vende droga? Ela é Jota? O que ela faz? Ela faz crime? Então eu preciso saber o que aquela bagaceira faz. E é basicamente por isso aqui que a banca está pedindo para os agentes e os escravões da Polícia Federal entender de banco de dados. Porque daí você, por exemplo, tu chega lá num posto de lavar carro, lá no posto de gasolina que faz lavagem de carro. Recebeu uma denúncia, o cara lá mexe com droga. Aí tu chega lá e vai ver o computador dele. Aí você abre o computador dele, já abre direto no banco de dados dele. Aí tem lá, cadastro de cliente para lavar os carros. Aí embaixo assim, cadastro das empresas que eu lavo dinheiro. Cadastro das empresas, cadastro do povo que eu vendo as drogas. Então você precisa ter noção disso aqui, Por isso que a Polícia Federal tá exigindo que a pessoa tenha um pouco de entendimento. Você não vai precisar desenvolver um negócio desse. É só ter entendimento. Sabe o que está acontecendo? Os agentes, os escravões, sei lá como é que fala, eles estavam chegando nos locais para fazer apreensão e eles não tinham noção do que estava acontecendo. Eles pegavam um papel, relatório de banco de dados, não entendiam o que tinha ali, jogava fora, queimava a prova. Mesma coisa da matéria do Satanás lá, contabilidade.
Mesma coisa com contabilidade. O cara pegava uns negócios de patrimônio e tal, uns balancetes, as paradas ali, jogava fora, não entendia o que estava acontecendo, queimava a prova. Então por isso que eles estão pedindo mais ainda entendimento, conhecimento nisso aqui. O mundo não está ficando informatizado, tudo está virando para os computadores, tudo está sendo integrado na tecnologia. Então daqui para lá é um pulo para a gente ficar totalmente dependente de tecnologia. Hoje em dia, quando o teu celular para de funcionar o WhatsApp 2, 3 horas, você já tem um estado de pânico, né? Imagina você ficar anos sem tecnologia, a gente está totalmente dependente disso aqui. Então por isso que a Polícia Federal está exigindo o mínimo de conhecimento em banco de dados. Como assim? Logicamente. A pergunta dele é só, isso aqui faz alguma relação? Claro, mano, tudo é entidade de relacionamento. De algum jeito ela tem uma relação, cara. Elas têm uma relação, sim. Quer dizer que eu tenho que ter as percepções do mundo real para desenvolver um banco de dados. Claro. Então eu crio esse esboço de acordo com o mundo real, com aquilo que o Evandro precisa. Tá? Eu não estava querendo ser trouxa. É que eu não podia perder a oportunidade, né? Fica bravo não, depois te dou um abraço. Beleza? Então ele é baseado na compreensão do mundo real e tal. Você cria ele a partir daquilo que você tem no mundo real. Mas o modelo entidade de relacionamento, o MER, ele possui basicamente 3 elementos. Ele tem basicamente 3 elementos. Quais são os elementos de um MER? Eu tenho entidades, relacionamentos e tem um outro negocinho, que são os atributos. Então, o modelo entidade de relacionamento, agora eu vou ensinar você a fazer ele bem completinho. O modelo entidade de relacionamento, ele possui